A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira. Estou muito feliz e grato ao Senhor por estar de volta neste canal para a gente continuar os estudos a respeito da igreja em Jerusalém, a igreja que serve para nós como modelo, um modelo a fim de ser copiado, a fim de ser alcançado. Que Deus em Cristo nos ajude em mais uma aula, e eu quero lembrar você que está conosco aula após aula, que todo o material que nós utilizamos aqui, os slides que você vê na tela, os meus slides, estão disponíveis para você baixar gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Por isso, por favor, fique à vontade, se utilize os slides para a sua aula, para o seu consumo, para o seu estudo, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Queridos, não vamos perder tempo, vamos direto ao que interessa, vamos ler e comentar essa lição maravilhosa, e nós vamos continuar falando daquela igreja, né? Aquela igreja. Que igreja é essa, irmão Felipe? Aquela igreja que repartia o pão, mas também repartia o propósito. Aquela igreja que dividia o que tinha, mas multiplicava o que ela era, né? Aquela igreja que não buscava seguidores, mas fazia discípulos. Aquela igreja que não tinha likes, mas tinha poder. Aquela igreja ainda pode ser essa igreja se houver amor, unidade e missão. Eu gosto muito aliás, quero começar essa aula refletindo a respeito disso, que aquela igreja ainda é essa igreja. O que falta, o que diferencia aquela igreja dessa igreja, deste tempo, é, muitas das vezes, a falta do amor. E é justamente a respeito de amor que nós falaremos hoje. A lição de número 5 traz para nós o título, Uma Igreja Cheia de Amor. E o texto áureo nos apresenta o texto de Atos 4:32, que diz: e era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Olha só isso, essa palavra que encerra o verso, eram comuns. A verdade prática nos diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então, eles eram comuns. Uma igreja comuns, que compartilhava todas as coisas e tudo lhes eram comum. Então é interessante perceber como eles eram de fato comuns, pessoas comuns, numa sociedade comum, vivendo uma vida comum, mas viviam uma fé fora do comum, uma fé extraordinária. Então, a unidade na posse, a comunhão no propósito e, principalmente, amor em tudo. Então, a igreja primitiva, ela tinha esses 3 pontos, e nós vamos percorrer essa jornada, porque a palavra-chave da lição de hoje é justamente amor. Aqueles irmãos estavam juntos, não em torno apenas de um ideal, de uma ideologia, de uma novidade, de algo, né, que estava ali abalando aquelas estruturas e que todo mundo queria ver, todo mundo queria participar, meio como uma curiosidade. Não, esses irmãos estavam unidos em amor, o amor que Jesus nos apresentou no seu ministério terreno, que alcançou a vida dos apóstolos, e que agora os apóstolos dividiam com o povo por intermédio da pregação da palavra de Deus. Então eles tinham amor, e o amor, queridos, ele é o que ele faz. Amor não são só palavras. Na verdade, amor não é palavra. Tanto é que o texto bíblico diz que Deus é amor, ele não contém amor. Deus é amor. Deus não pode amar, porque Deus é amor. Vocês entendem? Então eles tinham amor, e o amor é o que ele faz. Então não é discurso, é entrega. Não é só palavra, é ação. Então nós vamos entender como essa igreja se movia em amor, era abundante em amor, porque fazia o que precisava ser feito. Então a introdução vai nos dizer, nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para suas carências, para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Olha só isso aqui, somente através do amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque só quem entende o amor consegue amar. Só quem entende amor consegue exercer amor. Você só consegue se compadecer pela dor do seu irmão, querido, quando você tem muito mais do que empatia, quando você tem bondade. E essa bondade, ela é manifesta por intermédio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, porque o amor verdadeiro não nasce do instinto, nós não temos instintivamente amor em nós. Pelo contrário,
O que há instintivamente em nós é o pecado. Mas quando nós recebemos a revelação de quem Deus é, o amor nasce. Porque 1 João 4,8 vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é condicional. Para se relacionar, aliás, para conhecer a Deus é necessário amar. E eu só conheço o amor quando eu me relaciono com Deus. Ou seja, é impossível viver esse amor sem antes conhecê-lo. É impossível viver um verdadeiro amor sem conhecer o amor verdadeiro, que é o nosso Deus poderoso. Então, o amor manifestado na comunhão cristã, e o ponto vai dizer o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto da sua narrativa, Lucas, o autor do livro de Atos, refere-se à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. E como enfrenta, meus irmãos? E como enfrenta? Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporções em relação a uma igreja pequena, obviamente. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Queridos, nós temos que entender que a igreja inicia a sua jornada com 120 discípulos, mas já na primeira pregação pública de Pedro, que nós estudamos algumas aulas atrás, o Espírito Santo de Deus acrescenta uma multidão à família dos que creem. Então, eles saem de uma estrutura de 120 irmãos, dividindo e compartilhando a fé, para uma multidão de centenas de irmãos. Então, nós temos que entender que o crescimento traz complexidade. Todo crescimento traz complexidade. Eu diria para você, irmãos, que crescer dói. Crescer dói. Não sei se você sabe, mas enquanto uma criança cresce em estatura, são várias e várias as ranhuras, os ligamentos, as várias, o esforço humano que o corpo humano faz para se alongar. É um processo de dor. É um processo de dor, mas é um processo necessário. Assim também é o corpo de Cristo. A igreja primitiva, ela viveu isso. Mas o segredo deles não estava na estrutura, estava na unidade. Eles continuavam sendo a mesma igreja de 120 irmãos, sem a estrutura que poderiam ter, sem o espaço, a influência que poderiam ter, mas eles estavam unidos em unidade, agora num número muito maior. Eles tinham um só coração, eles tinham uma só alma. Esse era o jeito, e esse é o jeito de Deus lidar com a multidão. Deus não enxerga, irmãos, um número cheio. Eu costumo dizer isso porque a gente que é humano, a gente tem a ideia de que a gente consegue se esconder na multidão. Quando Deus olha para o planeta, Deus olha cada um de nós de forma individual. Isso, irmãos, é a forma como Deus lida com cada um de nós. Um só coração, uma só alma. Assim também ele olha para a multidão do que é a igreja, do que é esse crescimento que a igreja primitiva viveu. Então, o crescimento da igreja em Atos não é resultado apenas de uma boa estratégia. E eu nem saberia dizer que estratégia é essa, do ponto de vista humano, não. Mas é uma atuação direta do Espírito Santo. O texto bíblico vai dizer isso. Lucas mostra que o Senhor acrescentava à igreja. Lembre-se do texto de Zacarias, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem atrai as pessoas, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz as pessoas a Deus. Então é interessante isso, porque o crescimento era espiritual e sobrenatural. Ainda que, obviamente, isso trouxesse implicações práticas, porque aonde houver pessoas, haverá problemas. Então, quanto mais gente, mais problema. Porém, mais gente também significa mais graça, mais dons, mais oportunidade de amar, mais pessoas nas ruas testemunhando a palavra de Deus. Então, a igreja primitiva nos ensina que o segredo para lidar com a complexidade do crescimento não é o controle, mas a unidade no espírito, a maturidade na fé e a centralidade em Cristo. Eu conheço muitos ministérios no Brasil que cresceram muito, se tornaram alguns até globais. E junto desse crescimento vieram muitos problemas, crises sérias, porque todo crescimento, irmãos, ele traz consigo suas dores. Mas eu também sei de igrejas que cresceram e se manteram em unidade. Por quê? Porque a centralidade da fé estava em Cristo. Não no fundador, não na placa, não no estatuto, não na trajetória, não nas famílias ali que se estabeleceram como uma dinastia, passando de um para o outro, mas na pessoa de Jesus Cristo, o dono
da igreja. Então, os desafios do crescimento são muitos. Assim, vemos que a igreja de Jerusalém, crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Isso é uma questão muito interessante. Ela se manteria a unidade em meio à complexidade, né, de crescer? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo também dos gentios diz que o amor é o vínculo perfeito. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Queridos, o crescimento é saudável. O crescimento saudável, é aquele em que a estrutura se expande, mas o espírito de unidade permanece. Irmão Felipe, a igreja ali há um grande crescimento. Nós temos que entender se esse crescimento ele é de fato benéfico para a comunidade da fé daqueles irmãos. Porque sem o amor, o crescimento se transforma em divisão. Mas com o amor, esse crescimento vira edificação. Queridos, é muito maravilhoso quando Deus escolhe um lugar, uma comunidade de fé, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade e há um verdadeiro rebuliço, uma cidade inteira. Eu poderia citar várias igrejas brasileiras que começaram pequenas, numa região de uma cidade, e ganharam toda aquela cidade, né? Se tornaram relevantes para a cidade a partir desse crescimento que transforma vidas e que muda realidades. Mas isso só pode ser feito se houver amor. Quando nós começamos, então, essas intrigas, essas divisões em nome do controle, em nome do próprio benefício ou do próprio nome, o que nós vamos ver aí são igrejas inchadas, igrejas grandes, mas ausentes de amor, de discipulado, de atenção, de fraternidade, de koinonia. Então, Paulo escreve que o amor é o vínculo perfeito. A palavra vínculo aqui, usado nesse texto, é literalmente uma junção, como ligamentos do corpo. Olha só que coisa interessante, né? Como corpo, o amor é o vínculo, ou seja, é aquilo que nos une, aquilo que nos mantém unidos e coesos, um só corpo. Então, o amor é o que mantém os membros unidos ao corpo de Cristo. Quando o amor se perde, a igreja pode continuar crescendo por fora, mas se rompe por dentro. Já viu isso? Né? A gente poderia citar tantas histórias aqui, eu não quero ser antiético. Também acho que não é o caso da nossa aula aqui de trazer relatos tão fidedignos, né? Mas nós lemos coisas assim, né? Denominações que passam por transição de épocas, de líderes, e por fora parece que elas estão ainda maiores, mas por dentro a gente conhece os bastidores de toda a guerra, né, que se estabelece com esse corpo que se rompe, porque não há essa unidade, não há um olhar num só propósito, numa só visão que é Cristo. Então a gente tem que entender isso, essa vida interior. Essa vida interior, a expressão era um coração e uma alma, né? E a alma mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Queridos, entenda algo. Quando nós falamos de unidade, nós temos que entender que essa unidade primeiro começa na consciência. Eu só consigo me unir com meu irmão quando eu já estou unido a Cristo. Mas, irmão Felipe, o meu irmão se diz unido a Cristo, mas é desunido comigo. Há algo estranho nisso, porque a unidade da igreja começa com a consciência espiritual. E que consciência espiritual é essa, irmão Felipe? Saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, juntos. Queridos, é muito grave quando nós conhecemos tantos relatos de que há divisão no nosso meio, como se nós fôssemos para lugares diferentes, se víssemos Deus diferentes. Quando, na verdade, nós temos um só Deus, nós temos uma só fé, e nós vamos morar num só céu com Ele. Então, nós temos que entender que essa unidade começa na consciência. Por que eu vou criar divisão com meu irmão, uma vez que Cristo morreu na cruz para que eu fosse um com Ele e com o próximo? Então, nós precisamos saber disso. Nós precisamos lembrar disso. Essa união interna, ela não é natural. É resultado da ação do Espírito Santo, que forma em nós uma consciência comum. Não é uma consciência ideológica,
mas uma consciência espiritual e principalmente missional. Quando eu estou unido ao meu irmão, nós estamos juntos, sob uma missão, sob um só propósito, sob uma só direção. Então, Filipenses 2,5 vai dizer: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento era o sentimento de Cristo? Fazer a vontade do Pai, ganhar as almas de volta, trazer, reconectar o homem com Deus. Então, 2 Coríntios 5,14 vai dizer: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todo, logo todos morreram. Então, nós temos que entender que quando Cristo morre na cruz, nós morremos juntos. Nós morremos com Ele, para o nosso próprio desejo, para a nossa própria vontade, para divisões infundadas, para pensamentos, irmãos, que não agregam ao corpo de Cristo, mas que nos enfraquecem enquanto unidade da igreja. E é interessante ter consciência, que ter consciência é discernir juntos o que Deus está fazendo, o que é prioridade, e como cada um pode contribuir para o bem do todo. Então, eu sou um elo de uma corrente começada por Cristo. Você é um elo de uma corrente iniciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós estamos em unidade, nós temos discernimento. Eu atuo disponibilizando essa aula aqui no YouTube. Você assiste essa aula e divide esse conhecimento com seus alunos em sala. E aí a gente começa essa onda de discernimento, fazendo aquilo que Deus quer que nós todos façamos. Cada um no lugar onde Deus chamou e para aquilo que Deus chamou. Então, qual é a prioridade? Como é que nós podemos discernir isso? De que forma nós podemos contribuir juntos para o bem de todos? Então, essa lição ela vai tocar em pontos muito sérios, porque o amor como manifestação da graça. Olha só, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para as manifestações dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isso é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Olha isso, irmãos. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas, né? 7 dias de jejum, 40 dias de oração. A gente tem esses gatilhos que nos ajudam, né, a materializar a visão da busca. Porém, não é isso que a lição nos traz. Olha só o que a lição nos diz. A gente tem que entender que regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre irmãos. O maior indício de que a igreja está saudável, espiritualmente falando, é quando há unidade entre os irmãos. A igreja que se manifesta nos dons é rica, próspera, Corinto. Porém, é uma igreja repreendida por Paulo. Ele diz: o vosso culto não faz bem, pelo contrário, faz mal. Porque vocês têm tudo e lhes falta o essencial, o amor. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. E aí, queridos, eu tenho uma certa dificuldade, porque Atos 4:33 diz, mostra que o testemunho dos apóstolos era cheio de poder. E esse poder se manifestava em um contexto de amor, comunhão e generosidade. Ou seja, havia poder na ação do Espírito Santo entre o povo, porque o povo estava unido num só propósito, numa só visão. Havia espaço, havia liberdade. O amor era como se fosse esse alvo aonde o Espírito descia. Essa plataforma, aonde o Espírito se manifestava. Então nós temos que entender que os dons não são méritos individuais, mas manifestações da graça de Deus que fluem melhor onde há unidade. Um ambiente marcado por inveja, competição, orgulho, sufoca os dons, irmãos. Sufoca os dons e as pessoas, elas falam, elas dizem, elas comunicam isso. Fulano é uma bênção, mas... Beltrano é uma bênção, mas... Fulano é usado, mas... Vocês entendem? Por quê? Porque isso precisa andar junto. É um testemunho que tem que andar junto. Uma igreja viva em amor é uma igreja sensível ao Espírito. Onde há perdão, comunhão e verdade, os dons fluem naturalmente, como rios que correm onde o terreno é fértil. Então, a igreja flui melhor quando ela ama, quando ela está aperfeiçoada no amor. Então, a graça, ela é esse favor imerecido.
Ainda um outro aspecto na graça de Deus revelado neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo pelo qual, motivo daquele contingente, né, ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para seu próximo e na qual o Espírito se manifesta, se torna abundante. Se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, né? Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Então, é interessante que eles tinham graça e o texto bíblico diz que eles caíam na graça do povo. Não é interessante? A graça os cercava de toda forma. Porque e eu coloquei aqui que eles caíam na graça porque tinham graça. Eles ofereciam a graça porque a graça estava neles. Então, eles não precisavam competir ou se exibir. Não, irmãos, isso era natural. As pessoas olhavam e viam nas suas ações, não só nas suas palavras. Porque a graça de Deus já os fazia brilhar. Uma luz que contagia e, sobretudo, une. Todos estavam brilhando. E brilhando em torno de quem? Do nome de Jesus, o verdadeiro e único sol da justiça. Então, uma igreja que vive na graça verdadeira reflete isso em sua comunhão, testemunho e manifestação do Espírito. Isso atrai, encanta e transforma. A igreja que dá muita gente, a igreja que tem a plaquinha na entrada, que as pessoas sorriem. É muito importante, maravilhoso. É muito bom que a gente entre nesse nível de desejo de servir bem aos visitantes da igreja. Mas aquelas pessoas vão sentar. E se Deus assim permitir, elas vão congregar conosco. E aí elas vão nos conhecer e saber se de fato nós somos aperfeiçoados no amor. Eu gosto muito, irmãos, da uma frase que diz que toda igreja é perfeita até o dia que você começa a congregar lá. Aí você descobre que, na verdade, a situação é um pouco diferente do que você imaginou. Mas é assim mesmo, a graça não é um privilégio exclusivo de líderes, mas é para a igreja inteira. Então, a abundância da graça promove uma igreja vibrante e ativa, porque a graça manifesta isso. Então, nós já vamos agora para o terceiro e último ponto, a manifestação do amor na solidariedade cristã, e ele vai dizer a busca pela equidade. Um ponto muito, muito importante dessa aula, e eu peço que você redobre a atenção. O dicionário Aurélio, de língua portuguesa, conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Assim também como hoje, também se repete esse padrão. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Esse geralmente é o maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar essa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Irmãos, aqui nós entramos numa espiral tão séria. A lição traz para nós uma reflexão tão profunda, e eu achei tão precioso o comentarista trazer esse ponto para cá, porque a Bíblia ensina que todos somos iguais. Todos somos igualmente criados à imagem de Deus. Então nós somos iguais diante de Deus. Igualmente redimidos pelo sangue de Cristo. Cristo morreu por todos de forma igual. Portanto, todos têm o mesmo valor e dignidade diante dele. Então nós não somos diferentes. Vocês entendem? Nós somos iguais. Nós temos igualdade diante de Deus. Como pessoas, como alvos da sua graça. E aí o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas que não há nem judeu nem grego. Todos são um em Cristo. Então, a Bíblia traz para nós isso. Ela iguala todos nós, diante da mesma realidade. Porém, nós temos que entender que a igualdade que importa é a igualdade espiritual e de dignidade, não uma uniformidade social ou econômica. E esse é o ponto central que o comentarista traz para nós aqui. O conceito de equidade é diferente de igualdade. O conceito de equidade reconhece que apesar da igualdade fundamental, todos somos iguais diante de Deus,
As pessoas têm diferentes necessidades e condições. Sim, nós somos iguais, mas uns têm mais condições, tiveram mais acesso, tiveram mais oportunidade, tiveram mais... partiram de lugares diferentes. Então é interessante que o texto traz isso para nós. Por isso, a igreja deve agir para ajustar as desigualdades. Queridos, isso aqui é muito sério quando o comentarista traz para nós essa reflexão. Uma vez que nós vivemos esse sentimento de que todos nós estamos no mesmo lugar. Não, nós somos iguais, mas não estamos no mesmo lugar. Isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus, não é um pensamento sociológico de luta de classe, porque nós não encontramos isso na narrativa bíblica. Pelo contrário, o que nós encontramos em Atos 4, 34 e 35, vemos que a igreja não ignorava as diferenças sociais, mas assumia a responsabilidade de promover justiça prática. Como, irmão Felipe? Distribuindo recursos para que não houvesse necessitados entre eles. Queridos, que aula a igreja primitiva traz para nós aqui. É como se nós estivéssemos assim, olha, nós somos uma só família, nós temos um só Deus, estamos em torno de um único só exemplo a ser seguido, aquele que multiplicava pães, multiplicava peixes, aquele que curava a todos, aquele que amou a todos, aquele que morreu por todos. Oh, meus irmãos, que coisa linda. Então ele diz assim, o que é que nós podemos fazer? Temos que fazer o mesmo. O que é que nós podemos fazer? Nós temos que estender as mãos, nós temos que nivelar, buscar uma equidade, para que todos tenham a oportunidade e que não haja necessitado entre nós. Então, essa prática não era um nivelamento social, queridos. Não era socialismo, mas era uma manifestação do amor que equilibra, atende e promove comunhão. Eu quero refletir a respeito disso nessa imagem que vocês podem ver. Igualdade, queridos, é dar a mesma porção a todos. Porém, dar a mesma porção a todos não necessariamente trará para eles equidade, que é oportunidades diferentes para trazer um nivelamento. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é profundo, irmãos, mas eu quero dizer algo para vocês. Uma vez eu estava indo trabalhar e eu sempre me reflito a respeito da pobreza. Porque eu digo assim, poxa, a pobreza ela existe porque Deus disse que ela existiria. Jesus vai dizer, os pobres vocês sempre os terão, né? Quase como se ele tivesse amaldiçoado, entre aspas, decretando que sempre haveria pobreza. Como se fosse uma vontade de Deus que houvesse a pobreza. E aí tem muita gente que flerta com a pobreza, acha que a pobreza ela é um ativo de crescimento. Não, nada disso. Nosso Deus é rico, nosso Deus não tem crise a respeito disso. Dele é a prata, dele é o ouro, ele tem bênçãos inúmeras para derramar sobre nós. E se eu fosse contar os testemunhos pessoais meus e os seus, nós poderíamos passar aqui um dia inteiro. Sim ou não? Porém, eu comecei a refletir a respeito disso e disse assim, Senhor, como é que o Senhor disse isso? Isso aqui, irmãos, é uma experiência minha, não é doutrina, é uma experiência pessoal que eu senti de Deus dividir com os irmãos aqui. Eu disse assim, Senhor, como é que o Senhor diz isso, que os pobres vocês sempre os terão, como se eu tivesse decretado isso, né? E aí, irmãos, a parte mais interessante de falar com Deus é que Deus fala conosco, né? E eu recebi um entendimento no Espírito. Eu não disse isso porque o meu desejo é esse. Eu disse isso porque essa é a realidade de vocês. Vocês não conseguem dividir o que têm. Então, queridos, a pobreza sempre existirá entre nós por causa da ganância de muitos. E isso não tem nada a ver com Deus, é uma questão nossa, é uma questão humana, o acúmulo. E aí nós vamos entrar nessa questão, é profundo demais. Mas o comentarista vai nos dizer que essa propriedade ela é compartilhada. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Preste atenção porque está uma diferença grande aqui. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, é meu, mas está à disposição de todos. Desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja, porém, né, ela colocou a casa dela à disposição da igreja, transformando numa casa de oração onde a igreja se reunia. Ou seja, ela disse assim, não, essa igreja, essa casa, a partir de agora, é nossa, né? É um espaço para a igreja se reunir e cultuar. Então, a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo.
Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Seja dando, seja emprestando, seja observando uma necessidade e atendendo. Então, a igreja de Jerusalém não pregava o comunismo, e eu quero dizer isso com todas as letras, viu? Eu vi uma vez uma pessoa importante, um juiz importante da Suprema Corte, falando que ele era comunista porque o livro de Atos, no capítulo 4, falava do comunismo, né? Eu achei muito interessante, irmãos, porque o comunismo é utópico, uma vez que ele quer dividir, né, acabar a propriedade de cada um e fazer com que tudo seja de todos, de forma igualitária. E isso é uma questão complexa e nós não temos espaço para abordar aqui. Porém, o que nós estamos vendo aqui é que a igreja compartilhava o que tinha de forma voluntária. Então, os bens permaneciam de propriedade dos indivíduos, eram deles. Mas o amor os movia a usar o que tinham para o bem comum. Vocês entendem isso, irmãos, a diferença? Vocês compreendem isso? Não é, eu tenho esse carro e agora esse carro, para mim, eu preciso me livrar dele para alcançar a salvação. Não. Tudo que é meu, na verdade, foi o Senhor quem me deu. E tudo que está ao meu, à minha mordomia, eu coloco à disposição daqueles que precisam. Isso é muito interessante, porque o cristianismo valoriza a liberdade e a generosidade voluntária, e não a obrigatoriedade imposta. Qualquer, irmãos, religião que dita esse tipo de norma, essa necessidade, né, esse voto de pobreza, irmãos, isso não é bíblico, porque a motivação do dar está no amor e na sensibilidade ao próximo. Está no olhar daquele que enxerga no outro a necessidade e se move em direção a ela. Então, o ato de compartilhar é uma manifestação concreta do amor cristão. É uma resposta imediata. Viu a necessidade? Atenda. O que eu posso fazer? De que forma eu posso dar um pequeno movimento em direção à necessidade daquela pessoa? Então, é o amor em movimento, que não espera ordens, mas age com liberdade. Jesus uma vez falou para o jovem rico: te falta pouco, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. E o texto vai dizer que aquele homem ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens. Tudo que eu tenho é muito, né? Dar tudo que eu tenho. Claro que ali, né, que Jesus está aplicando para nós um princípio. Tudo o que nós temos não é nada diante da oportunidade de segui-lo. Segui-lo. Queridos, para concluir, um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca aqui os que possuíam herdades, né, ou propriedades, ou casas, vendiam-nos. Traziam o preço que fora vendido e depositava, atenção, aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. E nós vamos estudar na próxima aula o curioso caso, né, do casal que mentiu e sofreu duras penas. Então, nós vamos nos aprofundar no caso de Ananias e Safira na próxima aula. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. E aí eu quero frisar essa frase: lançavam aos pés dos apóstolos. Lançavam, né? A ideia de lançar é literalmente se livrar, né? E é muito interessante, porque poderíamos usar tantas expressões, mas Lucas vai usar a expressão aos pés dos apóstolos. Não é interessante isso, irmãos? Porque os discípulos fizeram da igreja primitiva uma igreja próspera porque mantiveram o dinheiro sobre os pés. O dinheiro estava aos pés, não estava na cabeça, não estava acima da cabeça, não estava no coração, estava aos pés. O dinheiro estava aos pés. O dinheiro é um excelente servo, mas ele se torna um perigoso senhor. Então a igreja precisa entender isso. Lançar o dinheiro aos pés dos apóstolos simboliza uma entrega de responsabilidade e confiança à liderança espiritual. Ei, Pedro, cadê o recibo? Eu quero saber. Vamos fazer aqui uma campanha para arrecadar. Não, ninguém nem falava disso. Não era coerção, mas era um ato de fé e comunhão. A entrega dos recursos na igreja primitiva refletia um modelo de gestão transparente e espiritual, onde o dinheiro não era para benefício pessoal, mas para a obra do reino. Então, nós podemos entrar em tantas questões aqui,
as pessoas retêm suas ofertas e dízimos porque olham para a vida dos líderes, porque não conseguem confiar, né? Quer administrar. Tem muita gente que tem dificuldade de dizimar e ofertar porque quer administrar, só consegue dizimar se ela vê para onde vai. Eu entendo, irmãos, que nós temos realmente que congregar igrejas sadias, sobretudo na questão financeira. Mas nós temos que converter o nosso bolso, irmãos. Nós temos que converter o nosso bolso. Então, a conclusão diz, e eu encerro aqui, chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso acontece de forma voluntária quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificavam a dar-lhe o que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. Eu tô rindo, irmãos, porque a gente vê tanta bizarrice hoje no meio do povo que se diz crente, né? Tantas coisas, irmãos, defendem tantos absurdos. Meu Deus do céu, o Espírito Santo nos converte. Nos converte, porque o verdadeiro amor se realiza no entendimento da necessidade do próximo. Então, o verdadeiro amor, irmãos, transforma não só os corações, mas também os bolsos. Uma vez eu vi uma frase de uma pessoa que dizia o seguinte: a última parte que se converte na vida de uma pessoa é o bolso dela, né? Mas também, se o bolso dela se converte, ela realmente ela é livre. Por quê, irmão Felipe? Porque dinheiro é Deus, né, irmãos? Dinheiro é Deus. Satanás não é páreo para Deus. Em nenhum momento nós vamos enxergar na Bíblia Sagrada Deus considerando Satanás como um opositor, no sentido de dividir o coração do povo. Porque quem não serve a Satanás, não serve a Satanás de boca, de ações, né? Serve por outros meios. E qual o meio, irmãos? Sobretudo que quando Cristo vai dizer, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro, irmãos, como Deus. Tem muita gente que se diz crente, mas o seu Deus é o dinheiro. Então, os bolsos convertidos que se abrem para socorrer o próximo são sinal de uma fé viva e genuína. Então, que Deus possa nos converter a mim, converter a você, nos alcançar segundo a sua graça, a sua misericórdia. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nessa aula. Queridos, nós temos nos esforçado para trazer esse estudo aqui regularmente, pesquisado, né? Elaborado o material. Eu espero muito que isso esteja sendo uma bênção na sua vida. E quero terminar dizendo que você é abençoado. Você é abençoado. Então, não retenha bênçãos. Divida, compartilhe, atenda à necessidade daqueles que você pode alcançar. Sem julgamento, sem se preocupar para onde vai esse dinheiro. Apenas deixe o Espírito Santo fluir através de você e da sua generosidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço e até lá.